A gente é acostumado a pensar que Deus faz se Ele quiser. Não, Ele faz segundo o poder que opera em você. É você quem libera o poder de Deus. É você quem se anima no Senhor. É você quem fica corajoso. É você quem parte para cima. Aleluia. Aleluia. Deus é Deus. E você seja crente. Deus sabe ser Deus. Deus é craque em ser Deus. Deus não muda, não melhora. Deus não pode ficar 1 milímetro melhor do que Ele é Deus, amados. Mas nós podemos melhorar. Nós podemos ser mais corajosos. Nós podemos ser mais crentes. Pastor, mais crente. Mais crente. Você está crendo mais ou menos, começa a crer mais. Começa a subir de nota. Era nota 5, começa a ter nota 6, nota 7. De fé em fé, de glória em glória. Significa que tem uma fé para hoje, tem uma fé para amanhã, tem uma glória para hoje, tem uma glória para amanhã. Você cresce hoje, você cresce amanhã. Não é retrocedendo, porque Ele não tem prazer nos que retrocedem. Nosso Deus é um Deus de avanço. Nosso Deus é um Deus de crescimento. Nosso Deus é um Deus de progresso. Deus mais que abundante, dono do ouro, dono da prata. E um bocado de crente com a cara para o ar. Será que Deus quer? Será que Deus... Mas Deus pode. E você precisa aprender a poder nele. Aleluia. Lá em Marcos 9, 23, nós temos aquela passagem de um pai, onde o filho estava rolando no chão. Os discípulos não expulsaram aquele demônio. Jesus chegou diante dos discípulos e disse assim: ô geração incrédula e perversa. Falando com os discípulos. Ainda bem que você não estava lá para ouvir isso. Porque senão talvez você fosse um daqueles que vazasse, caísse fora. E seguir Jesus é difícil demais. É cada pancada. Ô geração incrédula e perversa. Até quando eu estarei com vocês? E começou a ensinar o pai do menino. Começou a falar fé para o pai do menino. E chegou um momento que o pai do menino disse assim: olha, Senhor, se o Senhor pode alguma coisa, faz alguma coisa pelo meu filho. E lá em Marcos 9, 23, Jesus diz assim: se podes. Tipo assim, Jesus estranhou isso. Você perguntar para um médico se ele quer cuidar de um paciente, ele vai achar estranho. Como assim? Foi a pergunta que o pai da criança fez para Jesus. Se você pode, faça alguma coisa, Jesus. E Jesus diz assim: se podes. Tipo assim, como assim? Se pode. Se eu quero. Jesus falou para ele: tudo é possível ao que crê. Jesus não disse para o pai daquele menino: tudo é possível para Deus. Porque para Deus, amados, até os demônios sabem que tudo é possível. Você não está muito forte, muito crente, muito ousado, muito inteligente, se você sabe que Deus pode tudo, não. Mas quando você aprende que nele você pode todas as coisas, você começa a entrar na fé. Vocês estão aqui mesmo? Aleluia. Andar no poder de Deus, andar na fé de Deus, andar no Espírito, é para todo filho de Deus. Vocês estão aqui hoje? Aleluia. Diga assim: eu posso andar no poder. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes, as pessoas até querem viver uma vida poderosa. E elas perguntam assim: como é que eu vou viver uma vida de ousadia, de cabeça erguida, sendo cabeça e não cauda, estando por cima e não por baixo, agradando o coração de Deus e sendo uma bênção nessa terra? Eu digo para você, se você quer ter uma vida de ousadia nessa terra, você precisa aprender a ser íntimo de Deus. E não existe como ser íntimo de Deus se nós não aprendermos a usar as armas que Deus já nos deu. E uma dessas armas, a arma mais poderosa que um crente deveria usar todos os dias da sua vida, se chama oração. Diga assim comigo: oração. Em muitos ambientes essa palavra é tida como uma coisa religiosa. O diabo, ele é tão sujo, ele é tão estúpido, ele é tão bruto, que tudo aquilo que é poderoso em Deus, tudo aquilo que é poderoso na palavra, ele tenta distorcer ou, no mínimo, colocar essa coisa como uma coisa
fraca, desprezível, não tão importante. Na maioria das igrejas do mundo, o culto mais fraco, o culto que tem menos pessoas, toda a vida sempre foi o culto de oração. Mérito de quem? Senhor Satanás. Porque se tem uma coisa que crente tem feito nesses últimos dias, é deixar de dar ouvidos a Deus e passar a dar ouvido ao tal de Satanás. Porque sempre que a gente faz algo fora da palavra, a gente não está dando ouvidos a Deus não, amados. Sempre que a gente desconsidera aquilo que a palavra considera tanto, a gente não está dando ouvido a Deus não. Vocês ainda estão aqui? Deixa eu começar a mensagem agora. Algumas pessoas questionam se alguns crentes são fracos porque não oram, ou se elas não oram porque são fracos. Pensa só um minutinho aí. Pessoas, não a gente, pessoas são fracas porque não oram, ou não oram porque são fracas? Talvez você disse assim, as duas coisas. Mas eu digo para você, muitas vezes pessoas estão andando em fraqueza, andando em medo, andando em ansiedade, e algumas até pularam de nível, andando em doença, em depressão, em desgraça, em miséria, porque simplesmente deixaram de orar. Eu sabia que vocês iam ficar empolgados com isso. Lá em Tiago 4, no final do versículo 2, o pastor Tiago, um homem de oração, o pastor da igreja mãe, ele dá o seguinte conselho, ele dá a seguinte advertência, no final de Tiago 4, versículo 2, assim, olha, nada tendes, porque não pedis. Olha aqui a afirmação, nada tendes, porque não pedis. Tem crente que até questiona, não, mas eu peço e não recebo. Mas Tiago aqui ele está advertindo, nada tendes, porque não pedis. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, as coisas não estão acontecendo, não é porque Deus não é Deus, não. Não é porque Deus não pode, não é porque Deus não quer. É porque você não tem orado. Inicialmente, porque não tem orado. Tem crentes que não recebem, e ele continua dizendo, porque pede mal. Porque não sabe pedir, ou melhor, porque não sabe orar. Alguns não recebem porque não oram, e outros não recebem porque não sabem orar. Vocês ainda estão aqui? Mas oração, amados, é uma arma poderosa da parte de Deus para nós termos vida cheias de respostas celestiais. Oração não é um mecanismo gospel. Oração é uma chave celestial. Por favor, diga assim comigo, oração é uma chave. Já tentou chegar no seu carro para andar e não estava com a chave? O que aconteceu? Você simplesmente não conseguiu entrar nem ligar o carro. Muitas vezes nós começamos o dia, nós não. Há pessoas que começam o seu dia sem a chave da oração. E quer que as coisas funcionem, só porque Deus é Deus. Mas Deus é o Todo-Poderoso. O mundo poderia estar completamente mudado, porque Deus é o poderoso. Mas nada está acontecendo porque a igreja não tem orado. Os crentes estão mal acostumados. Eram para estar bem acostumados com oração. E eu sei que Jesus chamou inicialmente 12, porque a partir daqueles 12 ele queria multiplicar o poder do evangelho na humanidade. Eu digo para você, hoje à noite, nós temos mais de 12 pessoas aqui. E se nós entendermos o poder da oração, nós vamos multiplicar o que Deus quer fazer nessa cidade. Amém. Aleluia.
podemos escolher sermos crentes fortes. Podemos escolher sermos crentes ousados. Podemos escolher sermos crentes que não levam desaforo para casa da parte do diabo. Perceba que aqui em Efésios mesmo, no versículo 10, 11, 12, o versículo 12 ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra o prefeito, contra o governador, contra o presidente. Essa não é a sua luta. Tem muitos crentes achando que estão se divertindo comprando uma luta errada. Mas essa não é a nossa luta. A nossa luta não é nas redes sociais. A nossa luta é em oração, amados. É espiritual. A nossa batalha, o nosso bom combate da fé, não é na força do nosso braço, não é na nossa inteligência, não é com lindas palavras, gospels, em redes sociais. A nossa luta é espiritual. Todo dia nós precisamos aprender a nos fortalecermos em Deus. Todo dia a gente precisa aprender a estar combatendo o bom combate da fé. Percebo vocês bem empolgados hoje à noite. Aleluia. Tem chegado o tempo onde a igreja vai precisar ser mais do que um povo evangélico. Um povo gospel. Um povo que gosta de igreja, de show gospel, de eventos, de programações especiais. Tem chegado o tempo onde a nossa fé será provada, testada. Na vida de muitos crentes, e graças a Deus que isso vai ficar gravado, que vai para o mundo inteiro. Na vida de muitos crentes, o diabo está zombando, rindo e se divertindo, porque só tem encontrado na vida deles uma placa de gospel, evangélico, ou coisa parecida. Tem crentes que o diabo nem tem dificuldade de passar uma rasteira, porque alguns crentes já vivem no ambiente onde o diabo reina. Nem merecia esse título nobre de crente. Sabe que ser crente é nobreza? Ser crente é ser família de Deus? Aleluia. Existe um lugar, amados, para nós estarmos. Existe um lugar para nós habitarmos. Existe um lugar para você estar 24 horas por dia. Pastor, que lugar é esse? É o lugar da sua vida de oração. Crente que ora é um crente blindado. Não é um crente que nunca vai ter obstáculos, que nunca vai ficar imune às tempestades. Não é isso que nós pregamos. Mas o crente que ora, ele fica fortalecido para vencer as astutas ciladas do diabo. O diabo sempre vai vir tentar. O diabo sempre vai tentar lançar uma tempestade, um problema, uma circunstância. Ele é o autor de tudo que não presta. Graças a Deus, nossa igreja é batizada com entendimento. Nada de ruim vem de Deus. O diabo é o autor de tudo que não presta. Mas para cada desgraça que o diabo tem contra as nossas vidas, nós devemos aprender a usar as armaduras de Deus. E uma dessas armaduras se chama oração. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Alguns crentes começam a pensar, pastor, já é difícil orar uma vez por dia, quanto mais orar o dia todo, sem cessar. Não é isso que ele está falando, amados. Orai sem cessar. Entenda uma coisa. Na vida de um filho de Deus, existem momentos maravilhosos.
momentos de bênçãos, momentos de alegria, mas existem momentos de tribulação. Não é porque você é crente que o dia mau não vai chegar. Na verdade, o dia mau não escolhe o endereço. Ele simplesmente chega. E você pode começar a ter esse entendimento. Existem momentos bons e momentos difíceis. Quando a Bíblia diz, orai sem cessar, ela está dizendo, seja um crente que ora, independente de tudo estar bem ou de tudo não estar correndo bem. Se a terça-feira não for um dia bom, ore. Mas se a quarta-feira você ganhar o maior prêmio da sua vida, ore também. Seja um crente de oração, amados. Oração não é para um grupinho de irmãs do fogo, do reteté, que gosta de orar, não. Oração é para todo filho de Deus. Crente que não ora é crente fraco. Presa fácil nas mãos do diabo. Aleluia. Sabia que você ia gostar disso? Aleluia. Oração, amados, nos coloca dentro de um lugar onde Deus já está esperando para operar na nossa vida. Às vezes nós queremos o contrário. Às vezes nós somos um pouco como Neemias. Deus usou o profeta para dizer para Neemias, vá lá e se lave 7 vezes no Rio Jordão. Neemias ficou chateado. Naamã. E o general Naamã chegou a dizer mesmo, olha, eu pensava que o homem de Deus ia fazer assim, ia fazer assado, ia me chamar na frente, ia impor as mãos, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Os gospels, os evangelhos são assim, eles têm uma mentalidade que eles acham que Deus tem que se adequar a eles. Não, mas está errado. Somos nós quem precisamos nos adequar ao Senhor. Somos nós quem precisamos nos ajustar. Carla falou tão bem outro dia, renovar a mente é você alinhar seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Começar a pensar não do seu jeito orgulhoso, prepotente, cheio de vontades próprias, mas começar a pensar do jeito de Deus. Quantos creem que do jeito de Deus é melhor? Aleluia. Você entra nesse lugar quando você ora. Não é quando você entra na igreja, no prédio da igreja, que você está na presença de Deus. Não, amados. Isso é religiosidade. No banheiro da sua casa, de coração orando ao Senhor. Às vezes até sentado do lado do vaso. Não é o vaso, não é a parede, não é o prédio, não é o templo, mas que Deus olha, não. É a sua oração feita em fé e na palavra. Um coração quebrantado e contrito. Deus está lá preocupado com o vaso sanitário, amados. Pastor, eu achava que quando eu chegasse na igreja, não, mas Deus faz onde você estiver. É por isso que nós não temos, não teremos e nunca vamos ter problema com lugar físico. Porque onde estiverem os filhos de Deus, ali a presença dele está. Aleluia. Quando você ora, você entra no lugar onde os milagres já estão te esperando. Tem crentes esperando Deus fazer milagres. Estou esperando, pastor, já tem 10 anos que eu espero Jeová derramar sua bênção. Mas você não entra no lugar onde ele está. Quando você ora, você entra no lugar dos milagres. Deus quer muito mais que a gente se achegue a Ele. Tiago 4,8. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Deus quer muito mais que a gente entre nesse lugar do que muitas vezes nós mesmos. Se nós entendêssemos o poder da oração, nós oraríamos mais e mais intensamente. É verdade que orar intensamente não é orar gritando,
mas é orar de coração. É orar com expectativa. É orar sabendo que você está orando. Um crente de verdade nunca deveria desperdiçar uma oração. Nós nunca deveríamos orar da boca para fora. Nunca. Nem almoçando, nem tomando café. Pastor, até na refeição eu devo orar com fé. Crendo. E abençoando o alimento. Santificando o alimento. Para depois do almoço não passar mal. Ter uma má digestão. Aleluia. Muitas vezes está passando mal porque não está santificando o alimento. Pastor, e como é que ora? Vai almoçar, vai fazer uma refeição, você dá graças e você declara aquele alimento abençoado. Nenhum mal vai te fazer. Aleluia. Abençoado e santificado no nome de Jesus. Todo o alimento recebido com ações de graças já está abençoado por Deus. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais. Amém? Aleluia. Crente que ora é crente livre. É crente ousado. É crente livre no espírito. Não somente por aquilo que um crente fala, dá para reconhecer se ele é uma pessoa de oração, mas até mesmo, amados, pelo semblante do crente. Crente com cara de funeral é crente que não ora. Cara de prejuízo é crente que não ora. Crente com cara de derrota é crente que não sabe nem o que significa oração. Aleluia. Pastor, e o senhor está insinuando que é para todo crente ser forte? Não estou insinuando, não, estou pregando isso. Deus quer, amados. Nosso Pai Celestial quer que seus filhos sejam fortes. Que quando a tempestade bater na porta de sua casa, ela diga, opa, bati na porta errada. Amém, amados? Que a tempestade não pense que, assim, aqui jaz um crente. Não, aqui tem um crente de oração. Não é que jaz um crente, já está morto lá. Muitas vezes o diabo está pintando e bordando dentro de alguns lares de crentes. O diabo rindo da cara dos crentes. E o crente com a cara para o ar. Irmão, tem orado? Não, a última vez que eu orei foi em 2017. Irmão, nós estamos em 2021. 4 de fevereiro de 2021. Foi o primeiro erro da minha vida, glória a Deus. 4 de março. O irmão, ó, esse nunca errou. 4 de março. Então, hoje é dia de oração. Quinta-feira é dia de oração. Mas, pastor, o nome do culto não é culto de oração. Mas você é um crente de oração. Não importa o nome do culto, importa o seu coração. Amém, amado? Nós precisamos ser crentes ousados. Crentes corajosos. Crente que quando sabe que o diabo está por um lado, você já está repreendendo por outro. Vida de oração libera ousadia em nós, amados. Todo filho de Deus já tem autoridade sobre o diabo. Todo filho de Deus já tem autoridade sobre o diabo. Todo filho de Deus já tem autoridade sobre o diabo. Mas se você não orar, você não vai ficar ousado para repreender o diabo. Nessa mesma passagem de Marcos 9, 23, os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Detalhe, os mesmos discípulos que lá em Lucas 10, 17, foram na missão dos 70 e voltaram pulando de alegria e dizendo para Jesus, Senhor, até os demônios se nos submetem no teu nome. Curaram, fizeram a obra, expulsaram o demônio e fizeram a obra completa. Que maravilha! Chega agora, em Marcos 9, haviam religiosos, de repente parentes, de repente o problema em si, o menino espumando, o menino rolando de um lado para o outro. E aí você começa a perceber. Crente que olha muito para o que está à sua volta. Crente que olha muito para o problema. Esquece de orar.
Encontre com um crente. Se em 5 minutos ele só falar para você do problema, ele não está orando. Uma característica de quem ora em fé e se fortalece em Deus é que ele não empresta a sua boca para o diabo. Ele se mantém firme na fé. Ele se mantém firme na palavra. Às vezes ele ora e a situação até piora. Pastor, e o que é que a gente faz quando a gente ora e a situação piora? Você estava devendo 5 mil, orou e agora está devendo 20 mil. Você fica firme na fé. Porque o Deus que era poderoso para operar em 5 mil é poderoso para operar em 20 mil. A questão não é se Deus pode, é se você vai continuar crendo. Aleluia. Deus sempre pode. O Espírito Santo sempre está pronto. Amém, amados? Se tudo estiver bem, salário alto, dinheiro sobrando, saúde em casa, família feliz, seja um crente de oração, amados. Seja um crente de ações de graças. Nossas primeiras palavras do nosso dia devem ser palavras de ações de graça. Pai, obrigado por um dia maravilhoso. Todo mundo está dizendo que vai ser uma desgraça aquele dia. Você começa a dar graças por um dia próspero. E outra coisa, amados. Se ao seu redor tiver tudo escuro, tudo trevas, Deus é luz. Aleluia. Deus é especialista em jogar luz nas nossas trevas. Deus é especialista em trazer solução quando aos olhos naturais não existe nenhuma solução. Lá em João capítulo 11, Jesus estava diante do sepulcro de Lázaro. Ele mandou tirar a pedra. Você sabia que Jesus sabia o que estava falando? Tirem a pedra. A irmã do morto. Quem lembra o nome dela? A tal de Marta. É uma pessoa que eu quero conhecer no céu. Marta, irmã de Lázaro. Ela disse, Senhor, imagine o choradeira. Porque tem uns gospels que é da choradeira. Eles pensam que quanto mais chora, Deus se comove. Não, amado, Deus não se comove com lágrimas. Quando você se quebranta e o adora, sim. Mas nesse caso, com incredulidade, olha o dedinho. Marta dizendo, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Tipo assim, o Senhor perdeu o juízo. Você sabia que diante dos problemas, toda pessoa de fé parece alguém que perdeu o juízo? Jesus era um homem de fé, pregava fé, cobrava fé, ensinava fé e, melhor de tudo, andava em fé. Tire a pedra, mas já cheira mal, é de 4 dias. Como se Jesus não soubesse. Porque às vezes, ao invés de orarmos e desfrutarmos do poder de Deus, a gente quer contar para Deus o que está acontecendo. Amados, creia. Antes de você contar para ele, já sabe o que está acontecendo. Oração não é contar para Deus o que está acontecendo. Oração é você concordar com Deus com o que a palavra dele diz sobre aquilo. Até quando você se confessa, você não tem que conquistar o perdão de Deus. E não, pastor. Chorando 2 horas, chorando 4 horas, chorando 1 semana. Não! Você tem que se deixar ser conquistado por Deus. Porque Ele já te perdoou. Tem gente que passa dias, semanas, meses, anos, sofrendo, achando que Deus não perdoou. Deus já te perdoou. Quando você confessa o seu pecado, não é para Deus te perdoar mais. Pastor, misericórdia. Agora confundiu. É para você receber perdão. Deus não está em dúvida. Perdoou Vânia ou não perdoou? Será que ela... Não, amados. O sacrifício de Jesus foi perfeito e suficiente. Quando nós confessamos o nosso pecado, quem precisa
se conscientizar, receber, entender que foi perdoado, somos nós. Deus não tem dúvida se Ele te perdoou. Mas você confessa para receber perdão. Esse foi um extra. Amém, amados? Aleluia. Lá estava Paulo e Silas na prisão. Uma das histórias mais conhecidas e faladas da Bíblia. Atos 16, 25. Eles estavam na prisão, como bem dizia o irmão Rega, mas a prisão não estava neles. Eles estavam num momento difícil, amados. Mas o momento difícil não dominou eles. Eles estavam cercados por trevas, algemas, prisões. Era uma prisão, era um cárcere. Por favor, diga assim comigo, prisões. Tem muitos crentes que estão brincando, fazendo isso, fazendo aquilo, mas estão em prisões, com algemas. Se você olhar no natural, você não vê. Você vê até que a pessoa está bem. Se você julgar pelo carro que ela anda, você diz, oh, essa pessoa está bem demais. É um gospel de primeira linha. Mas se você pudesse ter uma visão no reino espiritual, você ia ver cadeias prendendo essa pessoa. Cadeia, prisões, algemas. Paulo e Silas, eles estavam naturalmente algemados, presos, num cárcere interior. Mas a Bíblia diz que num momento difícil, num momento de trevas, num momento onde o diabo estava rindo e zombando, Paulo e Silas resolveu virar o jogo, mudar o placar. Estava 1-0 para o diabo. Paulo e Silas resolveu dar uma goleada no diabo. E mesmo a alma gemendo. Entenda uma coisa, amados. Deus fez a gente com uma alma. Eu tenho uma cunhada, que às vezes a gente ia pressionar ela, e ela dizia assim, pastor, Albério, eu tenho uma alma também. E eu dizia, não só você, mas todos nós temos alma. E às vezes a nossa alma está gemendo. Às vezes a nossa alma quer uma resposta natural, quer um paliativo, um jeitinho brasileiro. Mas pela palavra, a solução está em a gente abrir a boca e orar ao Deus dos céus. Tiago diz, nada tendes porque não pedeis. Você não está vendo resposta porque não está pedindo. Paulo tinha tudo para ficar calado. Tinha tudo para nem dar boa noite para Silas. Dizer, Silas, cuida da tua vida, que eu cuido da minha, a coisa ficou feia. Mas o que ele decidiu fazer? Orar e cantar. Orar e cantar. Enquanto a alma dizia, fica calado e se aquieta, ele começaram a orar e cantar. Orar e cantar. O verbo da vida é assim, ora e canta. Tudo está dizendo não. Você ora e você canta. Tudo parece que vai dar errado. Você ora e canta. Amém, amados? E quando você ora com fé, quando você ora no Espírito, quando você ora no poder de Deus, Deus se manifesta, amados. Se tem uma coisa que a gente tem que aprender para o resto da nossa vida, é que Deus gosta de se manifestar. Deus gosta de se aparecer. Amém, amados? Aleluia. Deus gosta de agir, Deus gosta de operar, Deus gosta de curar, Deus gosta de salvar, Deus gosta de libertar. Deus gosta, amados. É o DNA de Deus operar no nosso meio. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, quando o Filho do Homem voltar, por acaso ele encontrará fé na terra? Perceba que em Deus tem muita fé. Mas muitas vezes Deus quer encontrar fé em nós. No nosso meio, para Ele operar. Se as coisas não estão do jeito que deveriam estar, amados, a solução é orar. A solução é orar e orar a palavra. A solução é orar e orar com fé. E muitas vezes orar no Espírito. Sem timidez, sem acanhamento, mas começar a orar no Espírito. Orando em línguas, desbravando outras línguas, ousando coisas novas. Tem coisas que estão acontecendo e você não está vendo, não consegue enxergar.
Tem até vontade de chamar um profeta para te iluminar. Mas a solução não é chamar nenhum profeta. A solução é você começar a orar intensamente no Espírito. É ter a sua vida de oração. E o profeta dos profetas, que é o Espírito Santo, ele vai te revelar. E não somente vai te revelar, como vai dar a solução. Vai te mostrar, vai te guiar, vai apontar para você o caminho. Amém, amados? Aleluia. É tempo da gente despertar para a oração. Existem muitos homens e mulheres de oração, mas nós devemos ser uma igreja de oração. Um povo que ora, um povo diferente, um povo que sempre tem um testemunho para dar na igreja. Pastor, eu estava orando, Deus mostrou isso, Deus mandou ir na casa de fulano, Deus mandou levar uma cesta básica, Deus mandou fazer isso, eu fui, pastor, foi uma glória, ainda a pessoa se converteu. Porque depois que Paulo e Silas oraram, no pior momento da vida deles, amados, a Bíblia diz que aquele cárcere tremeu, o poder de Deus abalou os alicerces. Tem crente que diz assim, para que esse poder todo, para que, qual a importância de tremer os alicerces? Amados, quando aquele lugar tremeu, foi por causa do poder de Deus. E não somente Paulo e Silas foram soltos, mas todos os presos foram soltos também. Isso diz para mim e para você que quando você ora, Deus te alcança e Ele alcança quem estiver do seu lado. Oração é poder. Diga assim comigo, oração é poder. Diga assim, oração é poder. Diga assim, oração é poder. Aleluia. Crente que ora é crente poderoso. Papai do céu é o todo-poderoso, mas crente que ora é poderoso como Papai do céu. Crente que ora não é o todo-poderoso. Todo-poderoso é Deus. Mas crente que ora é filho do todo-poderoso. É dinâmico, é ousado, é intrépido, tem uma boa confissão, tem uma boa palavra, tem um bom testemunho, sabe entrar, sabe sair. Não vive levando rasteiras. Não vive preso, não vive em tristeza, não vive em depressão, não vive sendo enganado. Crente que ora é crente lúcido. Sabe o que quer, sabe a quem serve, sabe para onde vai. Crente que ora não espera o dia acontecer, o dia dizer para ele como vai ser. Não, o crente que ora diz para o dia como o dia vai ser. Meu dia será maravilhoso. Mas pastor, entenda, pastor, todo mundo está dizendo que está ruim, mas você começa a dizer o contrário. Amados, sempre será melhor você concordar com Deus do que você concordar com as circunstâncias. Quando a sua carne, a sua alma, seus sentimentos disser assim, não tem jeito, deixe sua boca falar o que Deus fala, tem jeito sim. Jesus diante do túmulo disse assim, Pai, ou melhor, o texto diz, lá em João 11, depois do versículo 41, que Jesus olhou para os céus. Pensa comigo, Jesus olhou para os céus. Pensa comigo. Jesus olhou para os céus. Jesus, que era Jesus, olhou para os céus. Sabe que diante dos problemas só existe um lugar para a gente olhar? Muitos crentes não saem do problema porque não tiram os olhos do problema. E o problema passa o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro dizendo, dando as cartas, dizendo como vai ser. E o crente aceitando. Não, mas se você é crente da fé, você não tem que aceitar o que o problema diz. O melhor lugar para você olhar é para o autor e consumador da sua fé. É olhar para o alto. Se você quer ver milagres, se você quer ver Deus operando, se você quer ver Deus agindo, tire os seus olhos das circunstâncias. E comece a olhar para aquele que tem a resposta. É claro que Jesus olhou simbolicamente, porque ele mesmo confessou. Ele deu graças e depois disse, Pai, eu falo isso por causa das pessoas, para que elas creiam. Já você não precisa falar por causa das pessoas. Você olha para Deus por causa de você mesmo. Você pegou a revelação? Aleluia. Esses dias, amados, só tem um lugar, uma direção para nós olharmos.
E essa direção se chama Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu finalizar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais. Deus é fiel. Aleluia. Não deixe, amados, que nada roube, não somente a sua fé, mas que nada roube a sua decisão de ser uma pessoa de oração, de ser um homem, uma mulher de oração. Talvez o pastor não bata muita palma para você, talvez os irmãos não te elogiem tanto, mas homens e mulheres de oração são homens que são vistos e identificados nos céus. Ninguém está te vendo. Deus está te vendo. Os anjos estão te vendo. E você tem a aprovação dos céus. Não tem coisa melhor para as nossas vidas nesses dias do que, mesmo quando ninguém nos aplaudir, nos elogiar, nos ligar, você ter uma aprovação celestial. Você ter anjos de Deus que não somente estão do seu lado. Pastor, não é bom já ter um anjo do meu lado, não. É bom, mas pode ficar melhor. O que seria melhor do que ter um anjo de Deus do seu lado? É ter um anjo de Deus trazendo resposta dos céus para a sua vida de oração. Coisas que poderiam acontecer em 10 anos, porque você ora, acontecem em um dia. Porque são espíritos ministradores. Os anjos de Deus são espíritos ministradores enviados ao nosso favor, amados. Foi Deus quem quis. Nem vale discutir se você merecia ou não. Deus quis, ponto final. Colocar anjos do nosso lado, ao redor daqueles que temem ao Senhor, daqueles que confiam em Deus, daqueles que são crentes quando tudo vai bem ou quando as coisas não vão tão bem. Mas tem anjo do seu lado, trabalhando ao seu favor. Amém, queridos? Aleluia. Não deixe que nada impeça a sua vida de oração e as suas orações. Lá em 1 de Pedro 3, o versículo 7, ele está advertindo aos homens casados para tratarem bem suas esposas. Aleluia. Homens casados, tratarem bem suas esposas. Está aí uma resposta. Esse casal aqui sempre brinca comigo e diz assim, por que o senhor sempre fala para ele cuidar bem de mim? A Bíblia fala isso. 1 de João, 1 de Pedro 3, versículo 7. Ele diz assim, que quando o marido não sabe viver a vida comum do lar, tratando a sua esposa com dignidade, com o devido respeito, somando com ela, não sendo um capacho, não sendo um monstro, não sendo um patrão, mas tratando a esposa com o devido respeito, carinho e dignidade. A Bíblia diz que quando isso não acontece, as orações são interrompidas. Orações interrompidas. Eu quero finalizar com isso, alertando a igreja, não somente para orar, não somente para estarmos nos cultos de oração, não somente para termos a identidade, nós somos homens e mulheres de oração, somos uma igreja de oração, glória a Deus, isso é bom, mas vamos vigiar para as nossas orações não estarem sendo interrompidas. Sabia que vocês iam ficar empolgados com essa revelação? E o que eu quero dizer com isso? Deus e o seu pastor querem demais que a igreja ore, mas não que tenha orações em vão. Não apenas que ore, mas que o nosso testemunho, a nossa vida com Deus, ela esteja casada com a nossa vida de oração. Vocês estão pegando isso? Não só orar, não só louvar, não só vir para a igreja, não só dar o dízimo, mas tudo que você fizer ser resultado da sua vida com Deus.
Aleluia. Em outras palavras, existem situações, comportamentos, atitudes que bloqueiam as nossas orações. E tem pessoas perguntando assim, por que Deus não responde? Por que Deus não faz? Não é que Deus não responde. Não é que Deus não está querendo fazer. Muitas vezes é a nossa vida que está impedindo Deus de responder. Porque Deus é sempre fiel. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho mais 500 coisas para falar, mas eu creio que por hoje vai ficar bom por aqui. Plínio pode vir. Aleluia.